Olá, geminianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Gêmeos. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa aí. Leitura para o signo de Gêmeos. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Gêmeos, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Gente do céu. Vamos, gente do céu, e esse céu estrelado maravilhoso aqui para vocês. Então vamos, nossa, que leitura linda para vocês, uma leitura forte, então preparem-se, apertem os cintos aí, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vocês abrem aqui com uma energia que ela vai numa crescente. Então assim, existem mudanças muito profundas, mudanças muito contundentes, e um movimento aqui conectando vocês numa energia de prosperidade, numa energia de bênçãos, uma energia de mudanças, principalmente aqui, tá, gente? Envolvendo a vida material. E aqui nós estamos falando sobre ganhos, sobre poder de compra. Então, para alguns de vocês vai ser aquele cargo, vai ser aquele salário que você queria, vai ser aquele, né, o resultado positivo de um trabalho que você vem fazendo. Nós estamos num ano de regência 9, abre a leitura, olha só que interessante, abre a leitura com a energia do 9 e passa para a energia do 10. Então, muito interessante porque esse movimento já vem acontecendo nas vossas leituras, eu tenho observado isso, tá? Então, assim, vocês já estão neste ano, vocês já estão com essa frequência de colheita, porque esse ano fala sobre colheita, mas não só colhendo agora, mas que essa colheita ela vai reverberar para aí, pelo menos aqui, o próximo ano, tá? Energia do número 10. Então, gente, aqui nós estamos falando sobre ganhos, sobre estabilidade, sobre poder de compra, de repente para alguns de vocês é aquele momento para estar comprando a sua casa, para estar adquirindo o seu, ou locar um lugar para você trabalhar, enfim. Então assim, a parte material está muito favorável, mas por que que isso está acontecendo? Por que que essa energia está bem no centro da vossa leitura? Porque mudanças aconteceram. Muitas vezes a gente sente que a gente tem que, é como aqui, né? A pessoa olha para o céu, sintoniza aqui esse céu, né? Então assim, sintoniza, olha para as estrelas, a gente sente essa magnitude, a gente sente essa potência, por mais que a gente às vezes até duvide e ache que a gente está sozinho, e às vezes é muito difícil, né? Dependendo do momento de vida em que a gente está passando, às vezes é muito difícil acreditar nisso, mas aí é que vem aquela magia do divino, que não é a magia... para mim, a magia, ela traz o sentido da magia de Deus. Então, quando eu me refiro à palavra magia, aqui nesse canal, eu estou me referindo à frequência do divino. Exemplo, um céu estrelado. Exemplo, os animais que nos rodeiam. Exemplo, um despertar, né, o desabrochar de uma flor. Um sorriso que a gente coloca, né, no nosso rosto.
Então, para mim, isso é magia do divino, né? E tanto é verdade que se nós formos perceber dentro da nossa constituição, do nosso traje terráqueo espacial, da nossa constituição corporal, nós somos feitos pelos mesmos elementos de estrelas colapsadas. Então, por exemplo, o cálcio que está nos nossos ossos. Esse cálcio também é poeira das estrelas, também é produto das estrelas, né? O nitrogênio que reside na nossa cadeia de DNA também faz parte, né? O ferro que está no nosso sangue. Então, assim, se a gente for observar, realmente existe algo muito maior. Então, é sobre aqueles momentos em que a gente olha para cima, se conecta, né, com esse céu estrelado, se conecta com a potência, com a magia de Deus, e a gente fala assim, nossa, realmente eu preciso promover mudanças na minha vida, eu preciso partir para novos cenários. E esses pontos de virada, gente, são marcos nas nossas vidas, sabe? São momentos, assim, muito pontuais e muito contundentes, no qual não dá mais para voltar a ser o que era antes. Esse ano, que é um ano de energia 9, ele vem falando sobre isso, tá? É aquele ponto é aquele ponto máximo em que dali para frente ou muda, não tem outra opção. E aqui são vocês, exatamente nesta energia, mostrando que naqueles momentos de, às vezes, desespero, de ansiedade, de dúvidas, aquilo que eu falo para vocês, que a cabeça fica que nem uma máquina de lavar roupas. Então, tem vários cenários que eu poderia aqui trazer para vocês, mas se atenha à essência da mensagem. Então, vou citar aqui duas possibilidades, mas podemos estar falando aí de N situações, tá? Mas a questão aqui, gente, é você se ater à essência da mensagem, tá? Que é essa virada de chave aqui para vocês e o porquê que essa conexão com a prosperidade está acontecendo aqui, tá? Por conta dessa mudança interior. Então, assim, vamos supor que você esteja passando por uma questão dentro do trabalho, dentro de um relacionamento, ou às vezes até com você, né? Os nossos processos internos de transformação interior. E aí surgem aquelas dúvidas, podem surgir, não estou dizendo que para todos é igual, tá? Mas às vezes pode surgir uma preocupação, às vezes pode surgir uma ansiedade, que é ansiar por um tempo que ainda não chegou. Então, por exemplo, como que será, né, se eu der o passo, como que será lá na frente, como que será que, né? E a gente fica às vezes elucubrando mil coisas e não tem como a gente prever, né? Não tem como a gente saber exatamente como as coisas vão ser, a não ser caminhando, a não ser seguindo, né? Confiando exatamente nessa potência magnificente e também em sintonia, claro, com os nossos planos, com os nossos projetos, com toda a preparação que a gente faz, mas caminhando. Então, gente, é sobre soltar aqui uma preocupação e principalmente de algo que já vem há algum tempo chateando você. Olha essas taças, olha que linda essa representação. Depois eu vou mostrar para vocês num deck tradicional, o desenho original aqui, tá? De Pamela Colman, baseado no sistema de Rider-Waite-Smith, que a gente usa para estudos, tem outros sistemas, tá? Mas falando sobre esse sistema em específico, depois eu mostro para vocês uma carta aqui, tá? Olha só que linda essa representação. Duas taças que estão apontadas para cima, com cores vibrantes, com cores, né, alegres, aqui um rosa puxando por um tom de pink, aqui um azul, e aqui, olha, vou até virar para vocês verem, e aqui, olha, são tons mais terrosos, são tons mais fechados, digamos assim. Então, o que me mostra aqui essa carta? Que são águas que às vezes a gente tem dentro de nós por conta de pensamentos que às vezes ficam num ciclo repetitivo de preocupação, de dúvidas às vezes de nós mesmos, de dúvidas, de anseios, ou às vezes de alguma coisa que alguém até pode ter feito para você, e aí a gente fica naquela nuvem, né? Não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue liberar isso, e aí o que acontece? O pensamento gera o sentimento, e aí o que acontece? Fica uma água estacionada. A mágoa é a má água, é a água de má qualidade, fica uma água podre guardada dentro da gente, olha só. E aqui são vocês, ó, virando esse cálice, virando essa taça e falando, não,
Aqui, não. Eu vibro tudo de bom. Vamos aproveitar essa energia e já vamos começar com o nosso primeiro mantra da nossa leitura? Vamos juntos unir os nossos corações nessa energia linda. E aqui, né, gente? Olha só que lindo. A carta sintoniza com a minha toalha. Olha, combinando. Nossa, maravilhoso. Até aqui com as plantas que tem aqui embaixo. Que lindo, adorei essa energia. Vamos juntos, então, fazer o mantra? Então, vamos lá. Eu faço daqui e você faz daí. E juntos a gente une os nossos corações. Então, o mantra é o seguinte. Eu vibro tudo de bom. Eu vibro tudo de bom. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Presta atenção para escrever direitinho, porque é vibro, de vibração, de vibrar na ação. Não é vivo, é vibro. Eu vibro, ou seja, eu reverbero, eu sintonizo nesta frequência de tudo de bom. De quê? De tudo de bom, de alegria, de amor, de prosperidade, de sucesso, de realização, de satisfação, de tudo de bom. Tá bom, meus queridos? Então, se você sintoniza na energia desta leitura, que este mantra é um print energético, uma impressão energética dessa leitura, então escreva aqui embaixo nos comentários este mantra e já, yes, ative esta energia. E guarde com você e leve para a sua vida, tá bom, meus queridos? Com certeza no decorrer da leitura virão outros, a gente tem o nosso mantra anual para fazer também, tá bom? E aos pouquinhos, conforme a leitura vai dando sequência, a gente vai fazendo os mantras juntos. Tá bom, meus queridos? Então aqui é exatamente isso. Eu vibro tudo de bom. Aqui não, mágoa, tristeza, não vai ficar. O que eu quero, ó, são energias elevadas, são sentimentos positivos dentro de mim. E aí, gente, é que vem a grande virada de chave. Independentemente do que quer, e agora vem a chave, agora vem a essência da mensagem, desta mensagem, né? De Deus, dessa mensagem do universo, essa mensagem que vem realmente vibrando do alto. Vocês sabem que eu trabalho dentro da frequência da luz crística de ouro, né? Então é exatamente isso. A mensagem deriva desta fonte, desta essência. Então, a partir do momento em que você olha para o motivo daquilo que está te preocupando, que está te trazendo uma certa angústia, que está, né? Enfim, perturbando o seu sono, às vezes, né? E aí isso acaba, vamos supor, a gente fica uma noite sem dormir, uma segunda noite, uma terceira noite, e assim vai. Chega um determinado momento em que a gente tá só o pó, né? Por quê? Porque a gente não tá descansado. E aí uma mente que não está descansada não vai conseguir fluir com as modificações, não vai conseguir ter um pensamento harmonioso para fluir na direção daquilo que precisa fazer. E aí, consequentemente, a vida passa a não ter a prosperidade, que é a idade próspera, ou seja, é o momento próspero que a gente tanto gostaria, né? Então, o que acontece aqui? A partir do momento em que você encontra o que está te deixando preocupada, preocupado, o que está te deixando nesse remeleixo interior, que a cabeça fica, ó, tchum, naquele looping, né? Você percebe, às vezes, alguns de vocês vão perceber no pensamento, alguns de vocês vão perceber no sentimento. E aí, gente, quando tá no campo das emoções, aí a gente percebe algo que no inglês é muito bonitinho e é dito como emotion, energy in motion, energia em movimento. Então a gente percebe que a energia não está em movimento, a energia tá parada. E aí o que acontece? É preciso deixar ir, é preciso soltar, é preciso extravasar. E aí que essas taças, ó, eu vibro tudo de bom. Então a percepção é o primeiro passo. E aí isso vem como, Anne, como que eu consigo perceber isso? A partir daquilo que esse ano vem trazendo de forma extremamente poderosa, tá? Que vibra na energia do eremita, vibra na energia da lua. Eu expliquei isso para vocês nas vossas leituras anuais, tá bom, meus queridos? Então, a gente tem 2 arcanos que estão fazendo a regência desse ano, um ano de regência 9, então pede para que a gente mergulhe para o nosso íntimo. E se a gente não sentir
não perceber como, né, como que aquele pensamento nos faz sentir, como que aquela situação nos faz sentir. Então a gente não consegue resolver e não conseguimos prosperar e ainda não conseguimos mudar. Entende como tudo é um passo a passo e tudo vai fluindo como se fosse uma reação em cadeia, né? Então é exatamente isso. No momento em que você percebe no campo mental, opa, eu tô dando muita energia mental para aquilo e isso está prejudicando o meu descanso, está prejudicando as minhas noites, está prejudicando os meus dias, porque eu não consigo realizar as minhas tarefas, eu não consigo pensar na mudança que eu tenho que fazer da forma diligente, da forma deliberada que eu tenho que fazer, que eu já vou entrar nisso com vocês, entende? E aí eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque a preocupação passa a ser maior do que eu. E aí tem um pensamento da Louise Hay que diz assim, aquilo, né, quando às vezes a gente está no olho do furacão, aquilo é só um pensamento. Se você percebe o pensamento fluff, evapora, deixa de existir, deixa de ter aquela potência toda. E aí você transmuta isso para o quê? Para pensamentos que são edificantes, para pensamentos que são elevados e pensamentos que, vão trabalhar dentro de sentimentos, promovendo sentimentos positivos. Então, quando eu faço este mantra com vocês, eu sou a primeira, eu sou pioneira em trazer essas impressões, né, de fazer essa leitura da leitura, interpretar a mensagem da leitura e traduzir isso sobre a forma de mantras. Então, quando eu faço este mantra com vocês, eu não estou só pedindo volume de comentário de forma alguma, eu estou trabalhando dentro de uma energia emocional. Quando eu falo eu vibro tudo de bom, eu estou trabalhando aqui, exatamente nesses cálices que estão pulsando numa energia positiva e através desta energia positiva, obviamente, os meus pensamentos também são positivos. Por quê? Porque o mantra faz com que a gente trabalhe com pensamentos elevados. E aí, dessa forma, o que eu consigo fazer? Eu consigo promover as mudanças. Como, Anne? Observando qual é o meu passo a passo. Ok, já estou descansada, já descansei. Como que eu vou promover a mudança que eu quero? É no meu trabalho? É dentro de alguma situação envolvendo família? É de alguma situação envolvendo a mim mesma, Qual é o passo a passo? E aí, gente, vem algo muito importante, que é o dito popular, né? A organização é a alma do negócio. Então, gente, independentemente do que quer que seja esta situação que requer esta mudança, e vocês fazem esta mudança porque certamente é a saída de um lugar ou de uma situação que não estava nada bom. Olha essa situação aqui, né? Não estava nada bom, estava trazendo decepção, chateação, frustração, né? Falta de tchatcha, aquilo que eu falo para vocês, energia do Chi, do prana, desconexão com a prosperidade, lembrando que a prosperidade não é só sobre dinheiro, mas é sobre a idade próspera, é o momento próspero na minha vida, ou seja, tudo está fluindo. Eu quero comprar uma coisa, eu compro, eu estou bem de saúde, eu posso proporcionar para aqueles que eu amo, eu posso presentear aqueles que, né, alguma pessoa que eu gosto na minha vida, se eu quiser fazer uma doação, eu faço, enfim, entende? É sobre essa liberdade, esse poder de ir e vir. Tá? Então aqui, o que você começa a fazer? Começa a fazer um plano de ação, um planejamento e fazer passo a passo todo um histórico aí, né? Todo um mapeamento daquilo que você tem que fazer. Não tem pressa aqui, ok? Não vejo pressa, não vejo correria, eu vejo o quê? Uma energia que também conecta vocês na frequência do ano, porque o ano fala também, uma vez que a gente mergulha nas profundezas do nosso ser, o ano automaticamente também vai pedir por self-care, por autocuidado. Então, a gente vai ter que fazer essas pausas e essas auto-observações, como já dizia Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, a partir do momento em que eu sei o que está acontecendo dentro de mim, eu traço metas que vão me levar na direção, né? Aqui nós viemos para brilhar entre as estrelas.
Então, eu falei sobre, né, sobre nós termos esta constituição estelar, né, termos essa constituição estelar dentro de nós. Então, assim, a partir desse momento, eu começo a deliberar. Então, a organização é o ponto-chave, meus queridos, para vocês promoverem as mudanças. Não tem pressa, não tem correria, é passo a passo, é dia a dia, caminhando na direção desta saída, desta situação que preocupa, que tira o seu sono, que estraga, né, com todo o restante do dia, porque se já não dormiu bem ou às vezes nem dormiu, o dia seguinte também fica prejudicado e, consequentemente, isso vai fluindo, né, e vai acabando afetando os dias subsequentes. Então, meus queridos, a partir dessa virada de chave, vocês estão aí na direção da prosperidade. Até rimou, gente. O que é isso? Então, virada de chave na direção da prosperidade. Tá bom, meus queridos? Organização, tá? Pensamento positivo, que isso ajuda muito. Os mantras, eles vêm exatamente, olha isso, os mantras vêm exatamente para isso, tá? Nossa, essa carta é uma explicação, meu Deus, essa carta aqui, gente, eu fico assim em estado de graça, porque é muita, mas é muita sincronicidade. Eu vou falando sobre a má água, a água de má qualidade, e eis que me vem esse arquétipo aqui, meu Deus do céu. Bom, os mantras, eles nos ajudam a fazer isso, tá? Nos ajudam a tirar a atenção daquele pensamento negativo e automaticamente, a partir do momento em que não existe mais o pensamento negativo, as emoções também passam a ser positivas e tudo aquilo que estava sendo ruim, né, passa a brilhar, tá bom, meus queridos? Linda essa energia para vocês. Então é um momento realmente muito próspero. Olha, essa carta aqui traz uma confirmação também muito positiva. Vamos ver o que tem no fundo do deck. Olha, uau, essa carta aqui também me traz vários cenários para passar para vocês, importantes, tá? Eu já falo sobre essas 3 cartas, que aqui são revelações uau. Mas antes eu quero tirar uma mensagem com este deck, que este deck aqui, ele traz mensagens muito especiais e vai trazer mensagens também com uma energia de self-care, de autocuidado, tá? Então vamos ver o que esse deck vai trazer para vocês. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está chegando aqui no canal, a você que está inscrito, né? A você que está inscrito, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão também aos nossos membros que apoiam aqui a nossa missão de luz e de amor. E gratidão a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pelas bênçãos, por todo esse amor que vocês emanam na minha direção e na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que essa energia belíssima chega aqui sim nos nossos corações como um forte e poderoso abraço de luz, meus queridos, e é por isso que eu sempre desejo isso para vocês, sempre vibro dentro dessa energia e sempre abençoo cada um de vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, iluminando vocês, protegendo vocês, guardando vocês aqui, agora e por todo sempre. E assim é. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações unidos. E vamos lá. Gêmeos, quais são as chaves douradas da nossa querida Terra para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos? Olha isso, gente. Aqui falando sobre a compaixão, energia do número 8. Gostei dessa frequência. Vamos ver o que veio. Coragem, olha só isso aqui. Coragem, energia do número 22. Depois eu vou falar sobre isso para vocês, que eu quero falar sobre essas cartas aqui. E aqui, gente, olha só que interessante. Falei sobre o poder do mantra, tá tudo conectado, é muito perfeito. E, inclusive aqui, ó, as cartas vão se conectar nas cores. Começou, gente, as sincronicidades. 35 e número 8. E na redução, 8 e 8. Então, a energia da prosperidade que tá aqui, ó,
bem no centro da vossa leitura, tá? Bom, falando sobre essa questão de sincronicidades, falando sobre os números e como abre, né, com a energia já logo de cara a frequência do número 9, então se você quer entender um pouquinho mais sobre essas conexões que eu tô fazendo aqui nessa leitura com a energia do ano, então recomendo que você assista a sua leitura anual Gêmeos 2025, tá bom, meus queridos? Eu vou deixar o card aqui, ó, no cantinho da tela, como eu sempre faço para vocês, tá? Que é a vossa playlist. Então, gente, dentro desta playlist, opa, agora foi, tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Gêmeos neste ano de 2025. E lá tem esta leitura que eu estou sugerindo carinhosamente para você assistir, que é a leitura anual, Gêmeos 2025. E aí lá você vai entender por que eu falei sobre essa questão dos números, e ainda tem mais coisas aqui para passar. Os arcanos, tá tudo explicadinho lá para vocês, tá? E ainda você pode utilizar os mantras que eu passei lá na leitura e juntar com este daqui, e aí vira aquele pacotão de luz, que nem essa carta aqui, esse sol, tá? Vira um pacotão de luz para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu tinha acabado de falar sobre o poder que os mantras tem, a oração também tem este poder, tá bom, meus queridos? A oração, tanto através do coração, quanto uma oração já feita, né? Ajuda muito com que a gente purifique os nossos pensamentos. Se nós formos olhar para todas as filosofias orientais, então se a gente for olhar para o sufismo, se a gente for perceber o budismo, né, o hinduísmo, se a gente for olhar, né, todas elas têm um ponto-chave, elas têm um ponto de conexão. Qual é esse ponto, Anne? É exatamente o seguinte conceito, que se você controla os seus pensamentos, você controla a sua vida. E é perfeito isso, porque aqui são vocês, né? O pensamento que é controlado e que promove uma harmonia interna muito grande. Quando esse arquétipo veio, é exatamente a confirmação para mim de pegar e falar assim, ó, aqui não, essa má água parada dentro de mim, de jeito nenhum, tá? E muitas vezes a gente se pergunta sobre a questão de processos, né, que o nosso corpo às vezes vai... processos relacionados a doenças, né? Existem vários... como é que eu vou explicar isso para vocês? Existem vários motivos, tá, gente? Vários motivos. Mas, em alguns casos, em algumas situações, tá? O que acontece é que de tanto a gente ficar guardando isso, né? Então, pensamento negativo, aquele sentimento, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela infelicidade constantemente, aquilo vai se avolumando. E aí, o que acontece? Vai sendo, vai fluindo para a matéria e vai materializando. E aí, pim! E aí tem um processo, né? Que surge através de uma possível doença, né? E aí a gente vê isso reverberando nos nossos corpos. Então, isso é um dos motivos. Nem sempre todos os processos, né, no nosso traje terráqueo espacial advém deste motivo em questão, tá? Mas aqui o que pode acontecer é que você já sabe disso, você fala assim, não. Né? E também pode estar contribuindo numa questão, né, associada à saúde, à disposição. Você fala assim, não, peraí, eu vou ficar nisso? É chegado o momento, né? Lembra do 9, da energia do ponto culminante? É chegado o momento de eu limpar, de eu purificar. Porque constantemente dentro dessa energia, isso não vai me fazer bem. Então é aquela virada de chave, é aquele clique que promove, ó, prosperidade, saúde, bem-estar, abundância. Né? Então, assim, é sintonia com a prosperidade. Vamos fazer este mantra também? Eu estou em sintonia com a prosperidade. Eu estou em sintonia com a prosperidade. Vou fazer mais uma vez. Eu estou em sintonia com a prosperidade. Tá bom, meus queridos? E assim é, tá bom? Então vamos lá. Gostei muito porque essa carta ela confirmou para mim este equilíbrio,
interno, das águas internas, essa calmaria interior e principalmente aqui uma calmaria interior para lidar, né, com esta paciência, com essa calma, com essa paz de que realmente são, né, são necessários para que a gente possa saber que existe um processo entre onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então precisamos literalmente aqui, né, segurar a onda, né, entender que existe um processo das coisas se tornarem, nada na vida é assim, né? Então o nosso nascimento aqui não foi desse jeito, né? A lua não tá lá junto com o sol, então existe o nascer do sol, passa o dia, depois a lua nasce, uma plantinha que brota, e assim sucessivamente. Então é o tempo de Deus, é o tempo de todas as coisas. Então essa calmaria interna de saber que, mediante o passo a passo, você chega nas mudanças que você realmente sente, que você almeja, que você deseja. Tá bom, meus queridos? E aqui falando, né, também não só sobre essa harmonia, a questão da paz interior e da paz mental, né? A paz mental, que é fundamental para que você possa raciocinar e para que você possa fluir mediante aos seus propósitos elevados. A paz tem uma frase que eu gosto muito, que é de minha autoria, que diz assim: a paz é o solo fértil, de onde tudo prospera, de onde tudo floresce nas nossas vidas, né? E aqui são vocês, nesta prosperidade, né? Totalmente nessa sintonia com a prosperidade, tá? E aqui, com essa carta, vem perfeitamente, tá, meus queridos, a confirmação com, primeiro, um marco nas vossas vidas. Então, quando eu falo que estava vindo de uma energia que não estava legal, e a partir desse momento as coisas mudam, as mudanças começam a acontecer através de uma percepção, e quando a gente começa a fazer estas a nossa própria energia muda, né? É através do olhar que a gente tem, é o saber-se lá do Aristóteles, né? Daquele mergulho interno. A gente, senão a gente fica que nem bichinho de luz. Já viu bichinho de luz? Vai pra lá, vai pra cá, bate aqui, bate ali, bate na parede, bate na lâmpada, bate no móvel. A gente fica assim, sem eira nem beira, né? Então, assim, por isso que o plano de ação é sempre muito importante. Só que um plano de ação que parte através de um eixo de paz mental, né, para que os pensamentos possam ser devidamente alinhados e para que eu possa perceber que onde eu estava, fazendo o que eu estava, vivendo da forma como eu estava vivendo, né, se for sobre uma resolução particular, pessoal sua, então não dava mais para continuar, né? Então, assim, o primeiro momento aqui que essa carta me traz é sobre este marco, é o ponto culminante, daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Então aqui também falando sobre delimitar também certos... é sobre criar, né, um espaço também para você, né, criar um espaço seguro para você agir, para você pensar. E falando também sobre uma frequência aqui que me conecta muito à energia de Arcanjo Miguel, né, essa espada da verdade. Aqui vem o arcano da justiça para vocês. Então, assim, é muito forte esta... Aqui tem uma questão diferente, tá? Eu vou utilizar os dois porque para mim, eu preciso explicar isso para vocês, porque eu vou falar do número 11 na justiça, e eles vão falar, não, mas é o 8 aí, Anne. Acontece que existe uma troca entre as escolas, tá? Então existe a escola de Marsella, que vai usar a justiça como sendo o 8. Já o Rider-Waite-Smith vai usar a justiça como sendo 11. Eu não faço essa distinção, para mim, dependendo do deck que eu estou utilizando, eu vou utilizar, vou me apropriar, enfim, isso é uma coisa particular minha, de quem lê, né, de quem está fazendo a leitura. Nesse caso, aqui eu vou usar as duas informações, tá bom, meus queridos? Então aqui para mim vem de novo, né, essa questão, vem o número 8, que eu já tinha falado para vocês, então 3 vezes essa energia do número 8, então assim... Quando nós fazemos pesquisa de cunho acadêmico, científico, para que a gente possa confirmar algo, para que a gente possa atestar algo, né, como sendo verídico, como sendo, tá ok, é confirmado, é isso mesmo, a gente faz 3 vezes, faz uma repetição, né, tríplice. Então, aqui fica confirmado para mim isso, né, esse movimento na direção da prosperidade, e tá aqui também no centro da vossa leitura. Lembrando que a prosperidade não é só sobre dinheiro, também para alguns de vocês, mas
Se for sobre questões envolvendo dinheiro, mas também se for sobre questões de bem-estar, também tá sensacional, tá? Então, assim, tá confirmadíssimo para mim, inclusive através dos números, e a energia do número 11, que conecta a frequência de fogo violeta, energia de Lord Melquisedeque, mestre São Germain, fazendo uma purificação, fazendo uma transmutação para vocês, que é verdadeiramente colocada através desta justiça divina. Os pratos da balança, né, normalizados, harmonizados, num perfeito equilíbrio. Ou seja, é o momento das coisas entrarem nos eixos, porque realmente do jeito que estava indo, olha o ponto marco, né? Eu gosto muito, ainda ontem me referi sobre isso na leitura de Áries. Se você quiser assistir também a leitura, pode assistir, né? Porque as mensagens, elas vêm do universo e eu acredito que todos nós somos um. Então, foi uma leitura muito linda também, assim como a de vocês, né? Mas veio também, eu usei um outro deck, e veio também essa questão da espada voltada para baixo. E me traz essa sensação de Excalibur, né? Então, quem conhece, né, sobre a lenda, sobre a história, então vem muito sobre essa questão, né, de trazer o seu pensamento manifestado sobre uma forma, né, de realizar, de galgar aquilo que você quer. Então, realmente o pensamento cria, o pensamento manifesta. Quando nós estamos num turbilhão mental, numa máquina de lavar roupas mental, a gente não consegue estruturar nada, e aqui são vocês, né? E também sobre esse fato de colocar um ponto de virada, que é totalmente a sintonia com o ano. E, além disso, a questão aí do novo momento através das forças celestiais que vem, né, protegendo vocês, amparando vocês, colocando tudo no devido lugar. Então, esse arcano da justiça, ele me traz aqui, gente, independentemente se nós estivermos falando sobre causas, sobre questões judiciais, que também estão muito favoráveis, com questão aí totalmente voltada a ganho de causa, para alguns de vocês envolvendo até uma preocupação, uma chateação, que porventura estivesse associada a um determinado ganho, envolvendo também, gente, até questões aí de heranças, trâmites, né? De repente é um dinheiro que você precisava, ou era até a casa que você queria, sabe? Aquele bem estava lá parado, estava travado. Mas independentemente disso, né? Essa justiça divina, ela vem, né? Independentemente para quem tem alguma questão aí em andamento, né? Na justiça dos homens, mas a justiça divina, ela vem dando, sabe? Esse apoio. Então é um momento de fato da justiça divina se fazer valer, pum, sabe? Naquele momento assim, pá, é agora, sabe? Então vem aqui para mim forte isso, a justiça divina realmente normalizando, passando aqui, né, a régua para que você, ó, né, vibre tudo de bom, agora com o coração mais tranquilo, em harmonia, né? Então assim, é perfeito, tá? Uma energia de compaixão, então assim, tá muito perfeito. Tá bom, meus queridos? E aí, né, aquilo que eu falei sobre a questão dos números, né, veio perfeito. E aí, falando sobre os números, eu vou deixar isso aqui para falar depois. Então, aqui 2 vezes a energia do 8, né, e aqui usei a energia do 8 para falar para vocês. E aí, como nada é por acaso, né, como já dizia o grande matemático francês Henri Poincaré, que foi uma mente brilhante, ele falava sobre isso, né? O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então não acredito em acaso, meus queridos. Olha só que lindo, as cartas se conectam não só nas cores, mas também se conectam na mensagem. Olha que lindo, vou até ficar segurando aqui para vocês. A paz mental. Não é lindo demais? Então, assim, aquele momento em que você fala assim, chega! Eu vibro tudo de bom, eu não sou, né? Eu não vou dar este espaço dentro de mim, na minha existência, na minha vida, para deixar aquela preocupação ser maior do que eu. Né? Eu sou maior do que o medo, eu sou maior do que a dúvida. Escreva aqui embaixo nos comentários, eu sou maior do que a dúvida, eu sou maior do que a dúvida. E assim é, tá bom, meus queridos? Paz mental. Olha essa carta, que delícia, essa carta é um elixir. Esse deck é lindo. Falando em decks, gente, eu vou até aproveitar antes de falar. Cadê
deck para eu mostrar para vocês a carta, senão eu vou acabar esquecendo. Cadê você? Aqui. Falando sobre decks, eu vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Como eu sempre faço para vocês. Aqui embaixo, na descrição, fixado aqui embaixo, no primeiro comentário, tá? E aqui no rodapé vai aparecer o endereço do site, tá? Lá no site você encontra toda a minha coleção de tarô, de decks de oráculos que eu tenho, tá bom, meus queridos? E aqui no vídeo, tanto no comentário quanto na descrição, eu deixo para vocês os que eu estou utilizando aqui nesta leitura, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a questão da contemplação. Que é aquele momento quando eu falei de olhar para dentro, que esse ano pede muito sobre isso. Cadê a carta, gente? Quer ver que tá lá no final? Só porque eu quero mostrar. Aqui. Esse deck também vou deixar, tá? Como eu tô mostrando ele para vocês, muitos de vocês querem saber que deck é esse. Ele é uma versão tradicional, como eu falei, do desenho de Pamela Colman, tá? Então, essa carta é essa daqui, tá? É um 4 de copas, representado de formas diferentes. Esse aqui mais estilizado, um estilo de pip deck, que a gente chama, né? Mais voltado a Marcelle. E aqui, né, já com o imaginário desenvolvido por Pamela. E Edward Waite também. Então aqui a gente vê exatamente esse movimento de para, observa e muda. Como que eu posso mudar, Anne? A gente pode mudar o tempo todo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que a gente é maior do que a dúvida. A gente é maior do que a dúvida e perceber que pensamento nenhum é capaz de nos limitar. Percebendo tudo isso, percebendo como as coisas estão acontecendo e chegando dentro da nossa esfera de poder, a gente começa a mudar. E a partir dessas pequenas mudanças internas, a gente começa então a traçar o plano de ação para sair de situações negativas, lugares negativos, né? Enfim, a gente começa a traçar um planejamento aí, desenvolver aí, né, toda uma ação deliberada, pensada, discernida, calculada, é pragmático, como eu falei, não é corrido, é planejado, é ponderado. Então, eu quero, vamos supor, eu quero buscar um novo estilo de vida na minha vida, né? Então, vamos lá, coloca no papel, como é que você quer fluir durante o seu dia? Eu quero acordar, fazer tal coisa, então de tal horário, é esquematizar, né? Então, eu quero, vamos supor, eu quero crescer lá dentro do meu trabalho, né? E sei que se eu fizer determinado curso, isso vai ser muito bom para mim. Então, então eu vou buscar o conhecimento. Aqui tá aberto para vocês. Também tem essa energia. Não tem só o caminho de sucesso, de prosperidade para vocês. Tem um caminho também associado ao conhecimento, à sabedoria, a estudos, tá bom? Então, assim, de repente você quer buscar. Então, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que isso vai te trazer uma possibilidade de crescimento, a tal possibilidade de ganhos que eu falei. Se eu tiver aquele degree, né, se eu tiver aquele MBA, aquele mestrado, sei lá, né, para cada um de vocês é uma situação. Então, isso vai me trazer mais receita. Então, pera lá, vamos lá, eu vou investir nisso, né? Assim, tô dando algumas ideias. Então, vamos lá, paz na mente. Eu coloco a paz, né? É muito dessa carta, gente, eu vou ter que deixar assim porque é perfeito. Eu coloco a paz na minha mente como a primeiríssima prioridade. E organizo a minha vida ao redor. Olha essa energia fluindo aqui. Então, essa carta confirma exatamente aquilo que eu falei. A paz é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Então, tomar decisões partindo desta situação de desespero, de ansiedade, de preocupação, de mente cansada também, né? De mente cansada, não vai dar boa coisa, né? Então, organize a sua vida ao redor disso. Primeiro, a paz. Anne, como que eu posso conseguir essa paz interior? Comece a partir do começo, fazendo os mantras. Percebeu o pensamento? Olha a primeira carta que abre a leitura. Percebeu o pensamento? Opa, vou entrar com o mantra. A mudança, gente, ela pode começar, né? A mudança pode começar do começo. Sempre. Sempre.
do Krishnamurti, que foi uma grande mente, para mim, o maior pensador dos últimos tempos, na minha opinião. A forma como aquela mente operava, funcionava, realmente é transcendental. É algo assim que hoje eu não consigo identificar alguém que realmente conseguisse fluir na dinâmica, na eloquência, sabe, na velocidade de pensamento, no discernimento, deliberando do jeito que ele fazia. Era surreal, né? Tem livro dele lá no meu site, se você quiser saber mais um pouquinho sobre a sua obra. Uma mente sensacional, né? Então, assim, ele falava sobre isso. Nós podemos começar, né? O marco, né? Nós podemos começar sempre que a gente desejar. Tudo parte através da mudança da consciência. Aqui vem a energia mental. Eu trabalho na frequência da consciência, porque a consciência ela está acima da mente. Então, a partir do momento em que eu consigo fazer a minha conexão com a minha divina presença, eu sou, e isso vem através desse olhar interno, eu consigo perceber quais são as camadas da mente que estão acontecendo. Isso, gente, é autoestudo. Isso acontece vivendo, errando, acertando, caindo às vezes na frustração, caindo às vezes na chateação, um pouquinho de mágoa aqui, um pouquinho de mágoa ali. E assim a gente vai aprendendo, faz parte. Estamos todos nesta jornada rumo ao crescimento, rumo à expansão, rumo à evolução. Faz parte da vida. Vamos errar muitas vezes, mas também vamos acertar muitas vezes. O importante é buscar pelo aprimoramento. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para vocês. Então ele falava muito sobre isso, né? De nós nascermos para uma nova vida. E isso pode começar quando? Agora, no começo. Então comece fazendo os mantras que eu passo aqui para vocês. Isso tem fundamento, isso tem conhecimento científico. Eu não estou passando nada por acaso ao léu para vocês, de forma alguma, tá bom? Até porque tem uma missão e um comprometimento com cada um de vocês. Isso chama-se compaixão, tá até escrito aqui na carta, que o ano vibra também nessa energia, né? E eu faço isso com muito amor, carinho, profundo respeito, total profissionalismo. Tá bom, meus queridos? Então, compaixão, empatia e altruísmo. São 3 palavrinhas mágicas que vibram na energia do nosso ano 9. Mostre compaixão agora, pessoa querida, né? Fala aqui. E tente entender o outro ponto de vista, né? Tente compreender o outro ponto de vista. Essa carta, ela traz aqui, quando eu falei, essa carta é para alguns de vocês e eu vou pegar 2 olhares dessa carta. Por quê? Vou começar do começo. Já que a gente está falando sobre começar do começo, vou começar do começo. A primeira compaixão é por você. Não adianta a gente querer que a outra pessoa tenha compaixão por nós se a gente mesmo tá uma verdadeira lambança. Então, assim, a primeira compaixão é por você. Então, aqueles movimentos que eu falei de autocuidado, de self-care, são muito importantes. A gente precisa se rechear. A gente precisa olhar para todas as bênçãos que nós temos, tudo aquilo que nos é entregue em todos os momentos das nossas vidas, durante todos os dias. Nós sempre temos muito, 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 muito que agradecer. Muito que agradecer. Muito mais do que reclamar. A gente sempre tem, né? Sempre tem. É que às vezes a nossa mente fica naquele looping e a gente não consegue enxergar. Mas exercitando e sabendo sobre si, né? Como Aristóteles, se autoestudando, a gente consegue cada vez mais agradecer, né? Então a primeira compaixão vem para com você. E esse movimento aparece aqui, naquele momento em que você fala, eu vibro tudo de bom. Isso já é um ato de compaixão por você. O segundo é para aquele grupo de pessoas, de geminianos, geminianas, que eu falei que às vezes uma pessoa fala alguma coisa para você ou está agindo de uma determinada forma a deixar você preocupada, deixar você preocupado, né? Então, entender o ponto de vista da outra pessoa talvez vá fazer com que você não fique nesse looping mental, né? E aí você fala assim, Anne, mas então quer dizer que eu tenho que pensar da forma, opa, isso é problema. Não, você não tem que pensar da forma que ninguém está pensando, e eu sou muito, 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 vocês sabem disso,
tá escrito em todos os vídeos aqui embaixo. Pense, não seja pensado. Eu sempre falo isso, sou defensora assim, né, ferrenha disso. Jamais você tem que pensar com a cabeça do outro. Mas tentar se colocar, e aí vem a empatia, tentar se colocar e tentar perceber. E aí cabe a você acatar, abraçar ou não. Ou simplesmente, ok, você fica com o seu pensamento, eu fico com o meu pensamento. Isso aqui é muito voltado, né, para questões familiares, de repente pode estar preocupando você, às vezes pode ser sobre até um relacionamento, como aqui tem família, essa questão dos bens, como eu falei, às vezes envolvendo situação de pais e filhos, então às vezes é sobre aquela questão com aquele filho que tá tendo uma outra opinião e aí você vem para tentar educar e vice-versa, né? Às vezes é você com seus pais, então assim, né? E aí o que você faz? Entra num equilíbrio, entra numa harmonia. Ninguém precisa acatar exatamente o que o outro, a forma como o outro pensa, o background do outro, né? Mas simplesmente tentar entender, isso já traz uma harmonia muito grande. Isso não quer dizer que você vai concordar ipsis literis, tá? É por isso que eu falo aqui nas leituras que as leituras elas são de cunho reflexivo. O que é uma leitura de cunho reflexivo? Uma leitura terapêutica de cunho reflexivo. Eu levanto questões através das energias das cartas, eu levanto questões para que você reflita sobre a sua vida. Muitas coisas vão dar ok e vão ressoar? Vão, outras não, e tá tudo bem, né? Você peneira, passa na peneira, o que é bom leva, o que não leva você deixa, né? E tá tudo certo, entende? Isso é refletir. Isso é usar nosso bem mais precioso, né? Que é o nosso raciocínio, né? Essa carta, gente, ela vai fazer a ponte com a conexão do número 11, por isso que eu trouxe o 11 para a leitura, porque ele é deveras importante nesse momento. Então o 11, o 22, o 33, o 44, e são números mestres, né? Principalmente aí o 11 e o 22, o 33 também. Então, o que aqui eu gostaria de passar para vocês? Dê uma pesquisada, tá? Sobre a questão dos números. Dê uma pesquisada e olhe principalmente sobre o número 22. Pode olhar o 11 e pode olhar o 22. E aí eu vou dar uma deixa aqui para vocês, porque o número 22, ele vem perfeitamente nessa carta. E toda vez eu amo quando eu pego essa carta, porque é perfeito com a sintonia do número. Não sei se a pessoa que criou fez isso de propósito, mas é perfeito, né? Foi intencional. Por quê? O número 22 é o número dado àquelas pessoas que são mestres da sua vida, mestres do seu destino e que vão trazer do plano das ideias, vão realizar os seus propósitos elevados com total maestria. Não terminei. E por quê? Ainda vão fazer estes projetos, estas ações para o bem maior, sabendo que esses feitos ajudam, trazem igualdade, trazem justiça, trazem humanidade, trazem melhorias, né? São marcos, são feitos, são obras. Pelas vossas obras vos conhecereis. Então, essas obras das pessoas regidas pelo número 22, né? Que são mestres. E aqui são vocês vibrando dentro desta energia. Anne, mas eu não tenho nenhum projeto nesse momento, eu só estou passando por uma situação e eu estou nesse processo de aprimoramento. É excelente! Você está brilhando o seu sol, você está brilhando a luz do divino. E cada um de nós que brilha a sua luz neste planeta está contribuindo não só para o nosso próprio planeta Terra, mas também para todos os multiversos. Todos os multiversos, porque não pensem que não existem, né, não existam conexões. É claro que existe. Nós não estamos sozinhos, é aquilo que eu falei, nós não estamos sozinhos. Nada está sozinho, nada está a par, tudo está conectado, tudo está devidamente interligado. Coragem. Pega essa coragem, né? Reúna essa coragem, cria essa maestria, esse domínio da sua coragem para agir de acordo com a sua maior luz, com a sua luz mais elevada, né? Então é muito perfeito, né? E eu tinha falado sobre essa troca, né? Tá vindo uma coisa muito
Tem umas coisas que acontecem nas minhas leituras que eu fico assim, realmente em estado de graça, porque é Deus se manifestando. É Deus, só pode ser Deus se manifestando. Porque é muita sincronicidade, é muita magia do divino acontecendo, né? Já mostrei para vocês as cartas combinando e eu falei sobre a troca. E essa carta me lembra muito o arcano da força, né? E que vem regido com o número 8. Então a gente tem aqui exatamente o 8 e o 11, né? E a coragem, gente, que é a ação que vem do coração. Então, quando eu falo para você, né, dar o passo na direção da mudança, e aqui muitos de vocês vão estar realmente tomando um novo rumo, seja na iniciativa de repente, sei lá, vou buscar um curso, seja na iniciativa de expor a sua verdade, de falar a sua verdade, de criar uma barreira no sentido de começar a expor para que não fique mais, né, você não fique mais engolindo aquilo, né, guardando aquela mágoa. Não, fale, solta com verdade, com retidão. É claro que a gente não vai sair, né, soltando um monte de coisa ao léu e também soltando aquilo que já estava acumulado. Não, mas saber falar com autoridade, sim, mas saber falar de uma forma amigável, com compaixão, né, entendendo o ponto de vista do outro, enfim, né, aquela conversa, não aquela discussão, não aquele, né, quiprocó. Tá bom, meus queridos? Muito perfeito. Eu vou tirar uma mensagem para vocês. Eu tô na dúvida agora se eu tiro uma mensagem de Arcanjo Metatron para vocês. E eu tenho um deck aqui das sementes estelares. Como veio a energia do número 22, eu acho que eu vou acabar tirando os dois para vocês. Vamos lá, vamos ver. O que mais os queridos regidos sob o signo de Gêmeos precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma energia linda, muita sincronicidade. Para você que está chegando aqui no canal e é a primeira vez que você assiste aqui a leitura, você sempre vai ver isso, você sempre vai ver estas sincronicidades, cartas que se conectam, desenhos que se conectam, às vezes é algo que eu falei, são os números. Então, falando em números, aqui tem a energia de números, eu já falei alguns, né? Tem a energia de números mágicos para vocês que confirmam sim, tá? Esse novo momento, seguindo na direção de uma vida melhor, no caminho realmente da prosperidade, da alegria, da vida dos vossos sonhos, da vida que você planejou, da vida que você organizou. Justiça divina aqui ajudando vocês. Linda essa mensagem. Uma mensagem, então, de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos, fundo do deck. Olha só o que veio aqui. Energia da cor branca. E aqui, oh my goodness. Vou começar com essa. Bom, número 51, energia do número 6, que está aqui no topo da vossa leitura. Aqui tem uma asa de anjo, né? Lindo. E aqui trazendo a cor branca, que fala sobre a pureza e a inocência. E aqui, gente, vem para mim essa purificação, né? Trazendo essa energia revigorada de um novo momento e também da paz mental, né? Também da paz mental. Então, reforcem as vossas orações, façam os mantras, isso tudo vem exatamente com uma energia muito gostosa. E aqui me lembro muito também da tela em branco das nossas vidas. Então, cada dia, assim como eu falei, né, de Krishnamurti, cada dia é uma oportunidade para que nós possamos pintar, né, um novo cenário para as nossas vidas. E aí, o que nós estamos, né? Então vem essa energia revigorada para vocês, um novo momento, né? Perfeito, uma nova fase de muito mais prosperidade, de muito mais realização, de muito mais alegria, de muito mais satisfação, de muito mais paz interior, né? Em sintonia com seus planos, com seus projetos elevados. Olha que lindo, olhando para o céu, lindo, olhando para as estrelas, né? Então é sobre esse momento, né? A paz, a sua pureza, a inocência no sentido da gente se maravilhar, né? Assim como nós éramos
né, pequenos, que a gente se maravilhava, se encantava e apreciava tudo, né? Mesmo às vezes quando não era tão bom, tá chovendo, era bom também, tá frio, é bom também, não tinha tempo ruim, né? Não tinha tempo ruim. Tudo era um motivo para nós estarmos nos alegrando. Então, resgatar essa alegria, se conectar com essa inocência, né? Com essa pureza de alma, com esse frescor, com esse vigor. Tá bom, meus queridos? Essa carta reflete muito e brilhando como um diamante, que são vocês, tá bom? Lindo, brilhando toda a vossa luz. Agora, olha essa carta, gente. Meu Deus do céu. Energia do número 43, que vai trazer na redução o 7, então uma energia espiritual para vocês, e falando sobre o momento de cura. E aqui vem uma energia, né? Pode ser um passe magnético, pode ser um reiki, né? O reiki é um pouquinho mais próximo, mas pause para receber. Eu fico muito emocionada de poder transmitir as leituras para vocês todas as vezes, porque eu sinto essa energia, eu vivo esse momento com vocês. Quem me conhece, há 4 anos que eu faço este trabalho de luz, de amor, não é, meus queridos? E para mim, todas essas mensagens, eu sei às vezes o quanto, né, a gente está precisando ouvir algo assim, principalmente com a energia que abriu a vossa leitura, o quanto às vezes a gente acha que a gente está, né, sozinho, decepcionado com as nossas vidas. Cadê Deus? Deus nos abandonou, né? Dá aquela sensação de, poxa vida, quando é que a justiça, né, vai se fazer valer na minha vida? Então eu sinto que a leitura, e eu criei o canal para isso, então quando vem, gente, minha vontade aqui é vir as lágrimas, sabe? Porque é muito bonito, é muito bonito. Eu sinto que a leitura vem para vocês como um bálsamo, e trabalhando na energia de chakra da coroa. Então é muito, no deck tradicional, esse Ás de Espadas, ele está com uma coroa. Então é sobre realmente uma transmutação a nível de consciência, a nível de consciência crística, de consciência elevada, unindo você à sua divina presença eu sou, fortalecendo seus laços, limpando, purificando, transmutando, curando qualquer tipo de energia. Olha as cores, gente, o azul e o rosa, olha isso, gente, é muito lindo, né? Deixando ir para que o novo possa vir, né? Vamos fazer este mantra que eu faço há 4 anos com vocês, desde que eu criei o canal. Eu deixo ir para o novo vir. Eu deixo ir para o novo vir. E assim é. Então, gente, essa carta realmente pode estar sendo aí, né, confirmando para mim que essa leitura é essa pausa necessária, principalmente para você que chegou até aqui, eu sempre falo isso, quem fica até o final das leituras colhe o néctar, né? Vê a leitura toda se desenvolver, tenha a paciência de dedicar esse tempo para você, né? O ato de se transformar não é corrido, então precisamos ter um tempo para se dedicar à nossa própria essência, para mergulhar para dentro, e a leitura ela vem para isso, né? Totalmente de forma gratuita para vocês. Então, pause para receber. E aqui são vocês realmente dedicando esse momento para vocês, né? Dedicando esse momento das vossas vidas para que então vocês possam estar recebendo essa leitura que com certeza vem com essa energia magnética de transmutação. Que lindo! Eu estou muito feliz mesmo, e eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar aí no seu coração, gêmeos, como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos, além de muita inspiração, fé renovada. E assim é. E eu vou finalizar, meus queridos, eu resolvi, por conta dessa carta aqui, eu vou tirar uma mensagem com esse deck que traz mensagens belíssimas sobre os sussurros da nossa alma. Então, o que a sua alma, gêmeos, está querendo sussurrar, está sussurrando para você neste momento da sua vida? Uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de
Gêmeos. Aqui nós temos uma energia linda de chakra cardíaco, conexão também com Manipura Chakra, nosso plexo solar. Então realmente é chacha, é energia, é vitalidade. Vamos lá. Em cima e no fundo do deck. Que lindo! Vamos. Eu vou deixar essas duas aqui, porque foi a explicação para vocês, né? Que eu tinha colocado, as diferenças. Aqui, gente, olha só que interessante. Olha, é divino ou não é? Olha isso, né? A asa aqui e a asa aqui. E aqui essa auréola. Então, quando eu falei sobre, até citei a carta que traz no deck tradicional, traz a coroa, né? Então, o processo da iluminação. Então, veja o divino que habita dentro de você. Perceba que é só um pensamento. Perceba que é só um pensamento. E você tem todo o poder do divino dentro de você para sintonizar, fluir e criar a vida que você deseja e materializar uma vida próspera, tá bom, meus queridos? Fazendo as mudanças que são, que lindo, promovendo as mudanças que são necessárias na sua vida. Gente, é muita sincronicidade. Acabei de falar da energia do plexo solar e eis que vem nessa carta. Energia de plexo solar e a paixão pela vida que resplandece, né? Vem numa vida totalmente apaixonada, envolvidos, conectados, aquilo que eu falei sobre nós nos maravilharmos, estarmos num movimento de encantamento, né? Encantados, maravilhados com as nossas vidas, com esta grande bênção que nos foi ofertada de forma, olha o amarelo, que lindo, de forma gratuita, não é, meus queridos? É uma grande bênção, é um grande presente. E eu vou terminar fazendo o nosso mantra anual, que eu não fiz com vocês, quase que eu esqueço, gente. Misericórdia, que é projeto para o ano de 2025, eu quase que eu esqueço. Vamos juntos, então, falando sobre o maior bem que a gente tem, né? Até rimou. Então, vamos lá fazer o nosso mantra luz, e aí eu finalizo a leitura com vocês. Então, o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. Gente, este mantra faz parte de um projeto anual, tem explicação lá no site, então se você não conhece, dá uma olhadinha lá no site, tem muito conteúdo legal para vocês lá. Tem uma explicação falando sobre este mantra que eu venho fazendo com vocês desde o dia 4 de fevereiro e vou até o dia 31 de dezembro fazendo este mantra com vocês. A ideia é que você possa fazer este mantra todos os dias de manhã, tá bom, meus queridos? Assim que você levantar. E aí já é uma excelente forma de você ajudar, né, a purificar as energias ao seu redor, fazendo também juntamente com todos os outros mantras desta leitura. E se quiser juntar com a leitura anual, melhor ainda. Tá bom, meus queridos? Então, assim, é muita perfeição. Eu conto com você para se unir a nós, né, comigo e a todos nós aqui da família O Equinócio Tarô, para fazer este mantra todos os dias de manhã. Tá bom, meus queridos? Então, apaixone-se por você, apaixone-se pela vida que você tem, apaixone-se por este momento, né? E viva essa vida tão abençoada e tão iluminada. Veja o divino que habita dentro de você. Todo o poder que você precisa, todo o poder de Deus que você precisa para promover as mudanças está já dentro de você. Acredite. Yes! Gêmeos, que leitura linda! Eu tô super emocionada e muito grata ao divino de poder entregar essa mensagem para você do signo de Gêmeos. Gratidão pela sua audiência, meus queridos. Gêmeos, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você carinhosamente a
visitar, conheça o nosso site. Está aqui na descrição do vídeo o link, tem também fixado no primeiro comentário e aparece o endereço aqui embaixo no rodapé deste vídeo. O endereço é www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Gêmeos, nunca se esqueça, celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas. Saiba que você já é a própria prosperidade. Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Gêmeos, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Gêmeos. Até breve. Tchau, tchau!